Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa questão ela vai falar para a gente um pouco sobre a densidade. Em um recipiente contendo 100 ml e 1,34 kg de mercúrio líquido, são colocados dois cubos, o cubo A e o cubo B, com volumes de 2 cm³ cada, de um material inerte diante do mercúrio. Quando diz que é um material inerte, é que não vai reagir com o mercúrio. Os cubos têm massas de 14 gramas e 20 gramas respectivamente, ou seja, nessa ordem A e B. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar aqui com a densidade do mercúrio. A gente tem 100 ml de mercúrio aqui dentro, tá? Então a gente sabe o volume que a gente tem, que é de 100 ml, e a gente tem uma massa que é igual a 1,37 kg. Se 1,37 kg, que foi passado aqui para a gente vai converter ele na unidade de gramas para a gente saber qual massa nós teríamos em gramas, tá? Multiplicando por 1000. 1,37 vezes 1000 é igual a 1.370 gramas. A gente fez essa conversão aqui porque para fazer o cálculo da densidade eu vou utilizar as massas igual a massa que eu tenho aqui embaixo, ó, 14 gramas e 20 gramas. Então eu deixei a massa igual a que a gente tinha dos nossos cubos A e B. E aí no cálculo da densidade a gente vai ter massa sobre volume. Aqui tudo a gente está calculando para o mercúrio, tá? O Hg. Então a gente tem aqui a massa dele que é de 1.370 gramas, dividido pelo volume que a gente tem de mercúrio. Deixa eu melhorar aqui esse 7, ficou muito pequenininho. 1.370 gramas vai dividir pelo volume de 100 ml que a gente tem do mercúrio. 1.370 dividido por 100, a vírgula vai dar duas casas aqui para o lado esquerdo. Então vai dar 13,7, né? Densidade vai ser igual a 13,7 gramas por ml, ou gramas por centímetro cúbico, né? Essa daqui é a densidade que a gente tem para o mercúrio. Então vou marcar aqui embaixo, a densidade dele é de 13,7 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que ml e o centímetro cúbico dá na mesma. Com relação aos cubos, a gente tem o cubo A e a gente tem o cubo B. E a gente vai colocar esses dois cubos dentro do recipiente, né? Imagine o seguinte, primeiro com relação ao cubo A. A gente tem uma massa dele que é igual a 20 gramas, certo? Não, 14 gramas para o cubo A e 20 para o cubo B. Então, vou marcar aqui. A gente tem para o cubo B uma massa igual a 20 gramas e para o cubo A uma massa igual a 14 gramas. Então, são dois cubos. Esses dois cubos, eles ocupam o mesmo volume. É um volume de 2 centímetros cúbicos, como foi passado aqui pela questão. Olha só. Com volumes de 2 centímetros cúbicos cada, de um material inerte diante do mercúrio. Então, a gente tem o mesmo volume, ou seja, eles possuem o mesmo tamanho. Só que o que está diferente aqui é a massa deles. Então, a densidade também vai variar, tá? A gente vai calcular a densidade pela fórmula. A densidade é massa sobre volume. Então, aqui no caso do cubo A, a gente vai ter a densidade, a massa de 14 gramas dividida pelo volume de 2 centímetros cúbicos. 14 dividido por 2 vai ser igual a 7. Então, a gente vai ter 7 gramas por centímetro cúbico. Isso daqui a densidade do cubo A. No cubo B, a gente tem, novamente, densidade é massa sobre volume. A gente tem densidade igual a massa de 20 gramas, dividido pelo volume de 2 centímetros cúbicos. 20 dividido por 2 vai ser igual a 10, então a gente vai ter 10 gramas por centímetro cúbico. Isso daqui é a resposta, 7 e 10 gramas. Como os dois cubos possuem densidades que são menores do que a densidade do mercúrio, eles vão flutuar no mercúrio. O A ele tem uma densidade menor ainda do que a do B, não é? Então significa que o A
ele ficaria um pouco mais acima, o B um pouco mais abaixo, mas os dois aqui estão flutuando, tá? Os dois estão flutuando, tanto A quanto B. Então aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o cubo B e aqui eu tenho o mercúrio, que é o Hg. Por que que o A fica mais em cima? Porque ele tem a menor densidade entre todos. O B também flutuando, só que só um pouquinho mais abaixo o nível dele do que o do A. Ele tem uma densidade menor do que a densidade que a gente tem do A, né? Desculpa, uma densidade maior que a do A, só que menor do que a do mercúrio, tá bom? Para que esses cubos ficassem no meio aqui do recipiente, no meio do líquido, eles deveriam ter a mesma densidade do mercúrio. E para ele ficar abaixo aqui do mercúrio, ele teria que ter uma densidade maior que a do mercúrio, tá? A densidade do mercúrio é 13,7, a gente já calculou. Então, ao serem colocados no recipiente, os cubos vão para o fundo? Falso, né? Eles não têm densidade maior que a do mercúrio, então não vão para o fundo. O cubo A afunda e o B flutua? Não, nenhum afunda, tá? Os dois estão flutuando. O cubo B afunda e o A flutua? Também não. Os cubos flutuam a meio caminho do fundo. Quando ele fala a meio caminho, está dizendo aqui, ó, no meio. Tá? Não flutuam a meio caminho, porque no meio caminho eles teriam que ter a mesma densidade do mercúrio. Então, tá falsa também essa afirmação, tá? Não é a meio caminho. E os cubos ficam na superfície do líquido. Realmente, os dois ficam na superfície, tá? Claro que se fosse perguntado, dentre esses cubos, o A fica mais acima do que o B, seria correto, tá bom? Mas os dois estão sim na superfície, porque os dois possuem densidades que são menores do que a desse líquido. Então, a letra E é a alternativa correta para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo da resolução desta questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões. Então, compartilhem esse vídeo se vocês gostam dele e a gente vai se encontrar na próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!